Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar esse vídeo porque esse canal serve para eu compartilhar todas as minhas experienciações espirituais. Eu venho na busca de autoconhecimento para expandir a consciência, efetivamente de 2021. Quando comecei, ouvi os áudios do professor Hélio Couto e fiz a ressonância harmônica e abriu muitos canais na minha vida, principalmente o canal da criatividade, onde eu comecei a fazer as minhas mandalas, que são essas aqui. Essa daqui é uma delas. E foi muito interessante porque eu não tinha nem pendor artístico, né, no meu entendimento, mas observei que abriu então a parte xamânica que tem dentro de mim. E depois, buscando outros conhecimentos, eu observei que a minha ancestralidade é indígena, né? Xamânica. São pessoas que trabalham com as curas, com os benzimentos. Minha avó era parteira, curandeira na região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. E depois eu perguntei para minha mãe se a avó dela também era. Ela disse que sim. E passei por uma regressão e eu enxerguei toda a minha ancestralidade do lado da minha mãe, até a quarta geração para cima, e todas parteiras e curandeiras no meio da floresta. E eu olhando para elas, e eu estava na ponta e elas as quatro aqui. Então eu me enxergava e todas elas aqui. Eu sempre gostei de chás, de banhos, de ervas da natureza. Gostava de estar sentada no meio do capim. Eu conversava sozinha quando era criança. E a minha mente sempre conversa comigo desde sempre. Nesse meio tempo eu comecei a escrever. E lembro assim que eu fiz uma poesia chamada Pensamento, Sentimento e Ação. E eu fiquei, mas aquilo aí surgiu, achei bonito, pensamento, sentimento, ação. Eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 55. E então escrevi e guardei num caderninho. Eu juntei esses meus caderninhos, ainda tenho eles aí, meus escritos. E interessante que isso, e foi em 1982 mais ou menos, que veio essa informação para mim. E eu pensei assim, ora, se a gente pensa e sente e faz, então cuidado com aquilo que pense, né? Mas assim, surgiu, foi embora, achei muito bonita aquela poesia. E numa também das regressões que eu fiz, eu entendi que eu era uma escritora em 1839. E hoje entendo, né, por que eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar, porque isso aí é uma lembrança, né, de vidas passadas. E eu tenho tudo guardado nos meus cadernos. Agora eu estou escrevendo um livro, né, chamado Uma Conversa com a Alma, buscando o alto amor dentro de mim. A partir de janeiro desse ano, janeiro de 2026, eu escolho viver pelo amor e não mais pela dor. Achei muito interessante porque pensei que fosse fácil, né? Entendi nessa jornada que a gente tem escolhas a todo momento e que a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem o direito de escolher se quer ou se não quer. E eu falei, nossa, que maravilha! Então eu não quero mais viver pela dor, eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais ter perrengue, eu não quero mais ter falta de dinheiro, eu não quero mais estar num lugar que eu não quero estar. Então dentro de mim começou a vibrar essa informação de alto amor e de escolha de viver pelo amor e não pela dor. E como é duro, é suado, assim, como é o termo melhor, né? É desafiador viver pelo amor. Mas é uma dor assim, recompensadora, eu observei isso, porque ela me trouxe uma força de recomeço,
uma força de... Sabe quando acontece alguma coisa que tu simplesmente tu desmorona? Então, há o desmoronamento, mas ao mesmo tempo vem aquele, né, a reconstrução. E isso é que é a diferença. Então, eu comecei a ficar mais perceptiva, eu pedi percepção aguçada e ela veio com muita força. E recentemente eu fiz uma prática do copo d'água com o carvão e observei assim imediatamente os resultados disso. Então eu peguei um copo d'água, botei carvão dentro. Hoje é segunda? Sábado. De sábado pra cá ele desceu. Nunca eu tinha visto isso. Então eu tô experienciando porque eu ouço as pessoas falarem e é interessante, eu acredito. Mas dessa vez eu quis experienciar. Então sábado eu entendi que eu podia colocar atrás da porta de entrada um copo com carvão. E botei o carvãozinho pequenininho, aquilo ali, leve, ficou lá em cima. E depois eu vi que ele afundou, né? Que dali da borda pra cá ele desceu um pouquinho. E ele tava assim. E agora quando eu entrei em casa, eu tenho em casa mais ou menos há 1h30, aí eu fui olhar para ali pro copo e o copo tava totalmente afundado. O copo não. O carvão dentro do copo totalmente afundado, como eu mostrei ali. Olha que doideira. Não é doideira na realidade, né? Essas são as energias da natureza e os elementos da natureza que fazem parte da nossa vida. Muitas vezes a gente está tão distraído que não observa o poder da água, o poder dos minerais, né? Na purificação do ambiente que a gente está. Olha que interessante, né? Daí eu fui curiosa, fui correndo olhar no notebook para ver o que era, né? E coloquei assim, então, quando o carvão vai para o fundo do copo. Aí veio assim, acontece quando ele já absorveu toda a carga negativa presente no ambiente, porque eu não sabia o que eu ia fazer. No contexto das simpatias e rituais de limpeza energética, acredita-se que o carvão vai para o fundo do copo quando ele já absorveu toda a carga negativa presente no ambiente. Os pontos principais sobre esse fenômeno é que o significado, quando um pedaço de carvão afunda no líquido, água com sal, mas essa minha água aqui não tem sal, é só água pura, é um sinal visual de que ele cumpriu o seu papel de filtro e está saturado de energia negativa. Então daqui a pouco eu tenho que botar fora. O que fazer? Ao notar que o carvão afundou, é hora de renovar o sistema de defesa jogando a água e o carvão fora e substituindo-os por novos. Finalidade. Essa prática é comum para limpar o ambiente de estagnação, trazendo proteção. Então agora nesse momento eu agradeço muito a essa experienciação que eu tive, né? Recebo ela com muito amor, com muito carinho, né? E vou já fazer esse descarte para poder limpar, né? E participar dessa limpeza aqui, porque eu pensei sobre essa situação, eu tive muita vontade, assim, e foi automático, eu fiz, e o resultado em 3 dias, sábado, domingo, segunda, em 3 dias, ele fez essa purificação no ambiente que precisava purificar. Eu percebi que estava carregado. É porque houve aqui uma doença, né? Muito vômito, muita diarreia. E eu observei assim que a minha casa ficou parecendo com fuligem. Sabe quando bate um vento? Sabe quando alguém corta a grama do teu jardim e bate um vento e entra aquela poeira dentro de casa? Então foi assim. A minha casa tava com essa poeira, eu fiz uma limpeza nela, limpei normal, né? Limpei normal. E eu botei no paninho ali, eu botei cravo com canela, que eu fiz um cravinho com canela e álcool. E pra limpar, porque fica esse cheirinho gostoso, né? Então é pra isso. E botei um paninho pra limpar. Achei muito interessante, porque eu recebi visita sábado, visita domingo. E assim, são pessoas agradáveis, vieram, né, pra fazer
boas coisas, mas assim, cada pessoa tem a sua energia, com a sua carga, né, energética. E eu fiquei feliz porque não me senti pesada, não me senti adoentada, mas observei que da semana passada para cá teve assim uma carga energética de pouca luz, né? De pouca luz. E que trouxe essa sensação, né, de vômito e de diarreia. Mas isso aí, em algum aspecto, é limpeza, né? Porque tá purificando o corpo material, o corpo espiritual, o corpo mental, né? E o corpo energético, né? Mas hoje eu agradeço muito por poder compartilhar essa vivência. Estou bem feliz com isso. Acho que a gente vai caminhando aos poucos, cada um dentro do seu tempo. E nesse momento eu agradeço, agradeço, agradeço e agradeço.